O assunto de ontem foi a convocação da seleção brasileira, a primeira lista de Fernando Diniz, os 23 escolhidos por ele, e o que mais chamou a atenção na coletiva de imprensa foi a explicação que ele deu para a ausência do Lucas Paquetá, o jogador que está sendo investigado pela Federação Inglesa de Futebol por supostamente estar envolvido em um esquema de apostas. Vamos falar sobre esse caso aqui nesse vídeo, começando aqui, sem mais enrolação, com a notícia que o GE soltou aqui no Brasil. Foi o primeiro veículo a confirmar essa informação, que lá no Reino Unido foi dado pelo Daily Mail. Então, supostamente, pessoas próximas ao Lucas Paquetá teriam feito uma aposta, várias apostas casadas para ele tomar um cartão no jogo do West Ham e o Luiz Henrique tomar um cartão no jogo do Bet. Então, várias contas diferentes foram criadas no mesmo dia e apostaram o valor máximo nessa chamada dupla, né? Essa aposta combinada para os dois jogadores tomarem cartão ao mesmo tempo. Com isso, as odds se multiplicam e eles ganham muito mais dinheiro. Então, é um movimento extremamente suspeito. Lá na Inglaterra, essas casas de apostas são regulamentadas, então é muito mais fácil as investigações. A casa de aposta conseguiu identificar essas apostas suspeitas. Perderam muito dinheiro porque as odds bateram, né? Os dois jogadores realmente tomaram cartões amarelos. Tem aí o vídeo circulando na internet do Paquetá, que ele toma um cartão já depois dos 40 do segundo tempo, um lance bobo. Então realmente, sem querer fazer acusação, mas é realmente muito suspeito e estranho o jogador tomar esse tipo de cartão, sendo fato que as apostas foram feitas com valores máximos e muito volume para isso realmente acontecer. Então é muito suspeito. Vamos falar agora sobre como a Premier League e a Inglaterra pode encarar esse suposto envolvimento do Paquetá. Primeiro que as apostas esportivas lá têm um outro tratamento do que aqui no Brasil. Eles lá percebem que não é muito legal você ter vinculado a uma empresa de aposta esportiva o seu clube mesmo. Então, no início do ano, a Premier League aprovou uma lei para que os clubes não possam mais ter patrocínio master de casas de aposta. Eles podem continuar tendo, por exemplo, na Manga, por exemplo, no Short, em qualquer outro lugar, mas o patrocínio principal, que é o mais importante, não pode ser de casas de aposta. Clubes que tem patrocínios como casa de aposta na Premier League atualmente é o Bournemouth, o Brentford, Everton, Fulham, Leeds, Newcastle, Southampton e o West Ham, que é o clube do Paquetá. Inclusive, as apostas que essas pessoas próximas ao Paquetá teriam feito foi no aplicativo da Betway, a patrocinadora oficial e master do West Ham. O clube resolveu relacionar o jogador. Ele vai ser escalado provavelmente para o jogo contra o Chelsea, que vai acontecer no domingo, amanhã. Estou gravando o vídeo no sábado de manhã. E a interpretação do clube é que é apenas uma investigação, não tem nenhuma acusação oficial mesmo. Então, até que o Paquetá seja acusado oficialmente, eles não vão retirar ele da lista dos relacionados. Bom lembrar que é um dos principais jogadores do time, está sendo tratado com bastante cautela. Outro exemplo que a gente pode trazer e fazer um paralelo com a convocação da seleção brasileira é o do Antony, que também está sendo investigado por possíveis agressões à ex-namorada dele, mas ainda não são acusações oficiais, né? Está ainda no processo de investigação. A ex-namorada, ainda não denunciou ele oficialmente à justiça. Então, ele está sendo relacionado para os jogos do Manchester United. O Paquetá também vai continuar sendo relacionado até que essa acusação seja realmente comprovada. O próprio Antony foi convocado ontem na convocação do Diniz. Perguntaram sobre esses dois tratamentos, né? O Paquetá, que também está sendo investigado, não foi cortado da lista por causa disso, e o Antony continuou na lista pelo mesmo motivo, sendo que ele está passando pelo mesmo processo, processo até mais grave de agressão a uma mulher. Então realmente o Diniz não conseguiu explicar tão bem assim esses dois tratamentos. Outro exemplo que a gente pode trazer, que tem muita gente lembrando, é o do Ivan Toney, atacante do Brentford. Ele que está suspenso do futebol, tomou uma punição de 8 meses por quebrar essas regras de apostas esportivas lá na Inglaterra. Os jogadores estão estritamente proibidos de apostarem em qualquer tipo de situação em jogos de futebol. No caso do Tony, ele é o atacante do Brentford. Ele várias vezes apostava que ele mesmo ia fazer gol. Essa era uma aposta que ele fazia corriqueiramente. Então, assim, se a gente comparar com o Paquetá, é uma coisa muito menos maléfica
pro futebol ele apostar no próprio gol, mas mesmo assim é proibido, porque pode ter qualquer tipo de situação. Lembraram também nessa investigação do Ivan Toney que no passado ele já apostou contra o time dele, era o caso que ele estava emprestado para um time e quando ele não jogava ele apostava contra o time dele sei lá, não sei a explicação disso. Ele foi diagnosticado depois que ele tinha vício em aposta esportiva e a punição dele pode ser reduzida por causa desse diagnóstico. Falando sobre o Luiz Henrique, que foi o outro envolvido, foi cortado da lista do Ramon Menezes. O Ramon anunciou a lista só com 22 nomes e depois trouxe a informação que o Bitelo ia ser esse jogador que ia entrar no lugar do Luiz Henrique. Muito triste, porque o Luiz Henrique é um jogador que também eu gosto muito. Paquetá também, obviamente, o cara que eu gosto muito, com certeza vai participar do ciclo da seleção. Os dois poderiam participar dos ciclos de seleções e agora estão numa situação muito complicada. Vão ter que se explicar aí as autoridades inglesas e espanholas, o Luiz Henrique lá no Betis da Espanha. É isso, quero saber a opinião de vocês, deixa aí nos comentários. Vocês acham que tem elementos aí pro Paquetá talvez conseguir se salvar ou não? Vocês concordam comigo que a situação dele tá bem difícil? Se o Ivan Toney tomar uma punição de 8 meses, na minha interpretação, acho que o Paquetá poderia levar uma suspensão até maior, uma suspensão exemplar, para realmente dar o exemplo, porque, na minha opinião, apostar um cartão amarelo para você mesmo é muito mais prejudicial para o time do que o Ivan Toney, que apostava para gols dele. É isso, quero saber se vocês já deixaram o like aí, se inscreveram no canal para dar aquela moral. Muito obrigado pela audiência, eu vou ficando por aqui, valeu, falou.